Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre a pneumonia adquirida na comunidade, após a nossa vinheta. Iniciaremos nossa aula com esse caso clínico. Esse caso clínico fala de um paciente PJS masculino, 52 anos de idade, casado, tabagista por 20 anos, há 2 anos sem fumar. Ele foi internado no setor de emergência. Qual era a sintomatologia do paciente? Ele referiu que se consultou há 10 dias em decorrência de um mal-estar, coriza hialina, espirros, obstrução nasal, mas não apresentava febre, tosse seca não intensa, sendo o exame físico e o de raio-x de tórax considerados dentro da normalidade. A conduta do médico diante dessa sintomatologia foi orientar o paciente para repouso e tratamento sintomático para obstrução nasal, para o espirro, para tosse e descanso apenas. Entretanto, o paciente, alguns dias depois, ele retornou lúcido, orientado, eupneico e acianótico, hidratado. Entretanto, apresentava uma tosse mais frequente e mais intensa, só que agora com expectoração amarela e apresentando períodos de febre nas últimas 24 horas, com a temperatura axilar chegando a 38,5 graus. Também apresentava diminuição do apetite, cefaleia, calafrios e dor, que era ventilatório dependente, no hemitórax direito, ou seja, na metade direita do tórax. Nesse momento, o médico prescreveu azitromicina 500 mg no primeiro dia e 250 mg nos 4 dias seguintes. Ao exame físico, o paciente apresentou sinais de consolidação em hemitórax direito. No raio-x de tórax, o paciente mostrou opacidade em lobo médio. Isso não estava presente na primeira radiografia de tórax. Temperatura axilar era de 38,5 graus, pressão arterial 110 por 70 milímetros de mercúrio. A saturação periférica de oxigênio, SpO2, era 95% em ar ambiente. A frequência cardíaca 90 batimentos por minuto e a frequência respiratória de 24 movimentos por minuto. Esse caso clínico ele foi retirado do livro Farmacologia Clínica da Rosane Gomes e da Iraci Torres, o capítulo 19, que trata da farmacologia da pneumonia adquirida na comunidade. Nesse caso clínico, inicialmente, podemos ver que a paciente apresenta uma pequena taquicardia, o normal é de 70 a 80 batimentos por minuto. A paciente apresenta-se com 90 batimentos por minuto. E também apresenta uma pequena taquipneia, o normal é de 12 a 20 incursões por minuto. E essa paciente ela apresenta 24 incursões por minuto. Para esse caso clínico, nós faremos 4 perguntas. Primeira pergunta é qual é o nível de gravidade da pneumonia dessa paciente. Segunda pergunta é qual é o micro-organismo que deve se suspeitar nesse caso especificamente. Qual alternativa terapêutica o paciente teria além da azitromicina? E como podemos saber se houve fracasso terapêutico na resposta do paciente? Para essa aula nós teremos 4 objetivos. O primeiro é conhecer as principais infecções do aparelho respiratório. Também iremos conhecer as manifestações clínicas da pneumonia associado à sua fisiopatologia. O terceiro objetivo é analisar o tratamento da pneumonia relacionando com grupos de risco, com a etiologia e com a gravidade. E também discutiremos as características dos macrolídeos, enfatizando na sua indicação, segurança do paciente e também reações adversas. Então, iniciaremos abordando as infecções do trato respiratório. Aqui nós podemos ver uma divisão bem peculiar. As infecções podem ser divididas em infecções que atingem o trato respiratório superior, e aí nós temos a sinusite, nós temos a tonsilite, nós temos a faringite, e nós temos a laringite. Além dessas, entram como infecções do trato respiratório superior a otite também. E logo abaixo nós temos as infecções que atingem o trato respiratório inferior,
a traqueite, a bronquite, a bronquiolite, a pleurite e também a pneumonia, que é o que vamos tratar nessa videoaula. Então, o que é pneumonia? Pneumonia é uma infecção que vai cursar com uma inflamação aguda. Então, é uma condensação inflamatória aguda. Uma das características mais peculiares da pneumonia é que os alvéolos são preenchidos com secreção purulenta, resultado da infecção, resultado do processo inflamatório que está combatendo a infecção. Então, é uma condensação inflamatória aguda dos alvéolos. Nós podemos ver nessa imagem superior. Na parte de cima, nós temos o alvéolo normal, o alvéolo seco, o alvéolo preenchido apenas com ar, e na parte de baixo, o alvéolo com pneumonia preenchido por secreção purulenta. Então, esse alvéolo ele apresenta uma infiltração do tecido intersticial pulmonar que resulta da ação de células inflamatórias. Nós veremos ainda nessa aula quais são essas células inflamatórias. E essas células inflamatórias elas aparecem em resposta à agressão de um determinado agente microbiano. Também veremos nessa aula quais são os principais agentes microbianos envolvidos com a pneumonia. Aqui nós podemos ver também um conceito importante, que é o conceito de pneumonia adquirida na comunidade, a PAC. Então, a PAC é a pneumonia que é adquirida fora do ambiente hospitalar ou fora de unidades especiais de atenção à saúde. Então, qualquer pneumonia que é adquirida fora do ambiente hospitalar ou fora de unidades de atenção à saúde é chamada de pneumonia adquirida na comunidade. Mas até aquelas que são adquiridas na unidade assistencial, ou seja, na unidade hospitalar, mas que ela se manifesta em no máximo 48 horas depois da admissão, ela ainda é considerada pneumonia adquirida na comunidade. Apenas após as 48 horas da internação, se o paciente desenvolver pneumonia, é que essa vai ser considerada pneumonia adquirida no hospital. Do ponto de vista epidemiológico, nós podemos ver que 20 a 40% dos pacientes que adquirem pneumonia, eles vão necessitar de hospitalização em virtude ou do agravamento da doença, ou do desequilíbrio a partir das comorbidades, ou por alguma razão de natureza social. Então vejam que quase metade dos pacientes que adquirem a pneumonia, eles vão precisar de algum nível de hospitalização. E esses pacientes, eu já posso adiantar que são principalmente os pacientes mais idosos. Os pacientes mais idosos são aqueles principalmente que precisam de hospitalização. Aqui nós podemos ver também um outro dado importante, que entre 10 a 20% dos pacientes hospitalizados, ou seja, desses 20 a 40% dos pacientes que adoeceram por pneumonia, 10 a 20% deles vão necessitar de admissão na UTI, ou seja, vão agravar. Então, é uma doença que tem um potencial muito grande de hospitalização, que tem um potencial muito grande de agravamento e, consequentemente, tem um potencial muito grande também de mortalidade. Vemos aí que ela é a 8ª causa de morte no mundo. São 12 casos para cada 1.000 habitantes por ano que morrem de pneumonia. As crianças com menos de 5 anos ou os idosos com mais de 65 anos são o público mais susceptível. Nós podemos ver que o número de casos é muito maior. São 30 a 45 casos por ano para cada 1.000 habitantes, para crianças abaixo de 5 anos, e 1 milhão de casos por ano para cada 1.000 habitantes para os pacientes idosos acima de 65 anos. Então vejam que os pacientes idosos, eles são um público muito mais susceptível à pneumonia. E 40% dos idosos, eles vão precisar de internação hospitalar. Realmente é um público onde precisamos ter uma atenção maior, um acompanhamento maior, uma assistência maior, porque é um público que adoece mais e que também agrava mais para a pneumonia. Aqui nós podemos ver 2 gráficos interessantes. O primeiro gráfico ele mostra a média da taxa de internação por influenza e por pneumonia por faixa etária. Então podemos ver claramente que os extremos etários, crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 65 anos, são os que mais frequentemente adoecem de pneumonia. Então são de fato os grupos onde nós precisamos
ter uma atenção maior. E o segundo gráfico, ele mostra a média da taxa de internações também por influenza e pneumonia segundo mês. Então, segundo mês, nós podemos ver claramente que existem alguns meses do ano onde existem picos da taxa de infecção, e esses picos eles coincidem com o inverno brasileiro, por exemplo, ou com o inverno em algumas regiões especificamente, onde a temperatura baixa, onde os índices pluviométricos eles aumentam e, portanto, as pessoas elas ficam mais nas suas residências, elas ficam mais aglomeradas, e como nós podemos ver, a aglomeração é uma forma de transmissão bastante eficiente. Consequentemente, é nesses meses onde as pessoas estão mais juntas, onde as pessoas estão em ambientes mais fechados, onde temos as maiores taxas de infecção, tanto no Brasil como em todas as outras regiões. Então, os picos correspondem aos meses do ano, onde a temperatura geralmente é mais baixa e geralmente os índices pluviométricos são maiores. Então, você está gostando da aula até aqui? Você acha que as informações que eu estou trazendo para você, elas de fato são relevantes? Então, aproveite e compartilhe esse conteúdo. Também assine o canal e marque o like. Afinal de contas, a distribuição que o YouTube faz, o algoritmo que o YouTube faz para encontrar mais pessoas, depende do entendimento se você está ou não gostando desse vídeo. Aqui nós podemos ver a classificação da pneumonia. A pneumonia ela pode ser classificada utilizando 4 critérios. O primeiro critério foi o que nós vimos inicialmente, pelo local da aquisição. Se ela foi adquirida na comunidade ou se ela foi adquirida no hospital. Se ela é uma pneumonia comunitária ou se ela é uma pneumonia hospitalar. O segundo critério vai depender do tempo de evolução. Se é uma pneumonia aguda, se é uma pneumonia subaguda ou se é uma pneumonia crônica. Nós veremos as diferenças nessa videoaula. Também, o outro critério é o tipo de comprometimento. Se a pneumonia está comprometendo um lobo pulmonar, se a pneumonia ela é intersticial, se ela compromete além do pulmão também o brônquio, se ela é broncopneumonia, se ela apresenta derrame pleural, ou seja, aquela membrana que reveste o pulmão, se ela também está comprometida e se ela cursa com algum abscesso. E a classificação também pode ser baseada na etiologia. Se a pneumonia ela é bacteriana, se ela é viral, se ela está associada a infecções por fungos, se ela apresenta outras etiologias e se ela é uma pneumonia não infecciosa. Aqui na tela nós podemos ver algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá nós podemos trocar uma ideia, nós podemos ampliar a discussão que iniciamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.